Olá, seja bem-vindo à Batista Casa do Povo, seja bem-vindo ao nosso canal. Que você, neste momento, compartilhe este vídeo. Não esqueça de interagir conosco aqui no nosso chat ao lado. Diga-nos de onde você está falando, de que bairro aqui de Indaiatuba ou outra cidade aqui do nosso Brasilzão. Que, em nome de Jesus, você seja abençoado neste momento pelos louvores. Reúna sua família agora. Não esquece também de curtir o nosso vídeo, porque assim você estará contribuindo para que essa palavra, que esses louvores cheguem a ainda mais pessoas. Que Deus te abençoe e seja extremamente abençoado pela palavra, pelo louvor. Grande e glorioso é o nosso Deus, nos reunimos para te adorar. Ele é capaz de nos libertar, nele a nossa confiança está. Glória e honra, força e poder pertencem a Ele, por todo sempre, todo louvor e adoração são dele, para sempre. Aleluia, aleluia, glória ao Rei. Aleluia, aleluia, glória ao Rei. Oh, 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 oh. Grande e glorioso é o nosso Deus, nele a nossa confiança está. Não há o que temer, Ele é por nós, nele a nossa esperança está. Glória e honra, força e poder pertencem a Ele, por todo sempre, todo louvor e adoração são dele, para sempre. Aleluia, aleluia, glória ao Rei. Aleluia, aleluia, glória. Bem mais seguro estou, morri pro mundo e vou viver pro seu amor, para o Rei da glória. Bem mais seguro estou, morri pro mundo e vou viver pro seu amor, para o Rei. Aleluia, aleluia, glória ao Rei. Aleluia,
morri pro mundo e vou viver pro seu amor. Para o Rei. Oh, 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 oh. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Somos tua noiva, Senhor. Jesus é o centro de sua igreja. Dizemos Hosana, vem Jesus. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus.
fato transformados pela renovação da nossa mente, transformados de glória em glória, aperfeiçoados para o Senhor. Esse é o desejo do teu povo, Senhor, que te teme, que verdadeiramente te ama. Aleluia. Aleluia. Teu abraço em meio à noite me alcançou. Sem restrições se entregou por mim. Quando te vejo, não há mais o que dizer, pois não há outro que me conhece igual a ti. Volto os meus olhos à tua presença. Deixo tua glória ganhar forma em mim. Bem melhor que a vida é o teu amor. Jesus, seja o centro em mim. E quando te vejo, não há como duvidar que és bom. E quando clamamos teu nome, tu vens. Volto os meus olhos a ti, Jesus, pra tua presença. Deixo tua glória ganhar forma em mim. Volto os meus olhos pra tua presença. Deixo tua glória ganhar forma em Erguemos o teu nome no mais alto lugar, Senhor. Declaramos que tu és exaltado em nossas vidas, em nossas casas, em nossa igreja. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos.
sua voz onde você está e dizer isso. Nós te exaltamos, alto lugar, te exaltamos, glorificado és, te exaltamos no meio do teu povo, ó Senhor. Pois não importa onde estivermos, Senhor, a Tua palavra nos garante que estando 2, 3 reunidos em espírito e em verdade, o Senhor se faz presente. Por isso nós exaltamos o Teu nome, declaramos que o Senhor é soberano e poderoso. Acima de todas as coisas é o Teu nome, Senhor. Aleluias. Ó Senhor. A entrega de ofertas e dízimos é uma prática muito comum entre as igrejas cristãs e é uma prática comum através dos séculos e dos séculos. Percebemos, inclusive hoje, na atualidade, que essa prática tem sido altamente questionada. Você tem percebido isso? E nós sabemos que existem muitos abusos, é verdade, nós concordamos que existem abusos, nós temos visto e acompanhado vários escândalos nessa prática, mas não podemos esquecer e não podemos deixar de ter sempre em mente sobre os princípios que regem essa prática. Princípios que devem direcionar o seu coração sobre esse assunto. Lembre-se, o reino de Deus, ele não é edificado com o dinheiro, mas ele é edificado por meio de pessoas comprometidas com o reino, comprometidas com Jesus Cristo, comprometidas com o Evangelho. Leia comigo Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 8, do verso 1 ao 3, que diz assim: aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais com os seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos. O ministério, perceba, o ministério de Jesus Cristo era mantido através da contribuição das pessoas, de pessoas piedosas, pessoas comprometidas com o ministério. Nesse trecho, perceba que Maria, Joana, Susana e, como diz a palavra, e muitas outras prestavam assistência a Jesus com os seus bens, ou seja, com as suas posses, com as suas propriedades, com aquilo que estivesse à mão delas e fosse possível contribuir. E as contribuições financeiras também eram guardadas na bolsa, naquela bolsa que Judas era responsável. E a Bíblia nos mostra que Jesus aprovava essas contribuições financeiras desde que fossem feitas com a motivação correta. E isso não mudou em nada nos dias de hoje, nada mudou. Precisamos sondar os nossos corações para compreender e avaliar a motivação de nós contribuirmos ou a motivação de nós não contribuirmos. Vamos ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 9, versos 7 a 9, que diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Que você possa, neste momento, contribuir com a obra do Senhor. Separe o seu dízimo, separe a sua oferta, mas com alegria no coração. Cada um contribua com aquilo que estiver proposto
de forma alegre em seu coração. Não por tristeza, esteja triste com isso, por necessidade ou mesmo obrigatoriedade, mas sabendo que o Deus é provedor e Ele tem nos provisionado em tudo. E reconhecemos que é Ele quem nos dá, por isso nós estamos alegres. E repare, as nossas contas vão aparecer aqui, já estão na tela, inclusive você pode fazer um Pix, que é só utilizar esse nosso CNPJ completinho. Que Deus te abençoe. Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos neste momento os nossos dízimos. Nós consagramos as nossas ofertas e, acima de tudo, nós consagramos a nossa vida a Ti, Senhor. Que em nome de Jesus estejamos alegres, porque o Senhor é conosco, Pai. Em nome de Jesus, num tempo de tantas dificuldades, num tempo de tantas inseguranças e incertezas quanto ao nosso futuro financeiro, sim, dos nossos empreendimentos, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor esteja repousando sobre cada coração que está ouvindo neste momento, Senhor. Repouse a paz que excede a todo entendimento, Pai. Em nome de Jesus, dá-nos a certeza e a convicção que é o Senhor quem está no controle. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Louve ao Senhor neste momento. Todos juntos, reunidos, esperando pelo Teu mover, pelo Teu mover. Bem abertos os ouvidos, expectativa pra ouvir Tua voz, pra ouvir Tua voz. Nós te queremos mais que tudo, te desejamos mais profundo. Mostra-nos quem Tu és, ó Deus. Ei! Você pode louvar ao Senhor com as suas palmas aí onde você está. Bem abertos os ouvidos, expectativa para ouvir Tua voz, para ouvir Tua voz. Nós te queremos mais que tudo, te desejamos mais profundo. Mostra-nos quem Tu és, ó Deus. Nós
Nós temos, ao longo desse tempo, deste ano, destes meses que já se passaram, falado e ministrado sobre oração. No último encontro nosso, falamos sobre o orar e sobre o agir. Como é necessário nós percebemos a necessidade de uma ação seguida de oração. E muitas vezes somos levados a agir e durante o nosso agir nós estamos num movimento de oração, de intercessão, de clamor e súplica ao Senhor. Eu quero nesse dia chamar a sua atenção para nós refletirmos e meditarmos um pouquinho sobre a oração e um avivamento pessoal. Eu gosto de pensar que tudo aquilo que Deus vai fazer, tudo aquilo que vai acontecer em um determinado lugar, em uma família, em uma igreja, em uma cidade, em uma nação, Deus sempre vai usar pessoas. E normalmente Deus começa com uma pessoa. Deus chama aquela pessoa, capacita aquela pessoa, vocaciona aquela pessoa, habilita aquela determinada pessoa para que ela possa cumprir aquilo para o qual Deus a chamou, aquilo a qual Deus a vocacionou. E eu quero então neste dia chamar você para nós fazermos a leitura de um texto no livro de Apocalipse, capítulo 3, do verso 14 ao verso de número 22. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem és quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Versículo 17. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te, pois, que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A palavra Apocalipse significa literalmente revelação. Alguns dicionários definem a palavra ou o termo Apocalipse como obra ou discurso obscuro, teológico, aterrorizante. De fato, em muitos momentos, em muitas partes da narrativa ou na narração do livro de Apocalipse, nós vamos ver momentos que retratam realmente coisas aterrorizantes, escatológicas. Mas, na visão de quem essas coisas são aterrorizantes? Quando nós pensamos ou vemos na perspectiva da igreja, essas coisas não devem jamais ser aterrorizantes, essas coisas devem ser reputadas como gloriosas, abençoadoras para a vida da igreja. Quando nós olhamos para a Bíblia, a palavra de Deus, nós olhamos e pensamos nas formas diferentes que temos de interpretar. Os estudiosos dividiram a Bíblia e pensaram na interpretação da palavra de Deus de algumas formas. E uma destas formas é que nós podemos interpretar a Bíblia, a palavra de Deus, de forma literal, de forma simbólica ou de forma figurada. Na interpretação literal existe uma corrente, uma forma de pensar que é conhecida como os dispensacionalistas e que divide a história bíblica em dispensações, épocas, eras e períodos. Se nós pensarmos desta forma
e aplicarmos esta forma de interpretação dispensacionalista nas 7 igrejas do Apocalipse, ou as igrejas da Ásia, que estão registradas nos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse, nós vamos perceber alguma coisa muito interessante na igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Sardes e Laodiceia. Representam períodos da história da igreja. Assim, muitos dispensacionalistas creem que cada uma dessas igrejas representa um período da história. Se assim for, então Laodiceia é a última das igrejas. Representaria um tempo presente, o último tempo da história da igreja antes da vinda de Jesus Cristo. Mas uma das coisas que nós observamos é que ela nos mostra a necessidade de mudanças na forma da igreja viver. Uma mudança radical, uma necessidade de mudança radical no conceito e na forma desta igreja viver. Há um verbo na língua hebraica para avivar, e esta palavra tem um significado de preservar, manter vivo, mas ainda mais tem um significado e um sentido de purificar, corrigir e livrar do mal. Então, todas as vezes que nós pensamos em avivamento pessoal, quando nós lemos e pensamos na palavra avivar, todas as vezes que nós pensamos em um avivamento, nós estamos pensando naquilo que Deus pode fazer, naquilo que Deus faz. Deus aviva, Ele preserva, Ele mantém, Ele purifica, Ele corrige, Ele livra do mal. Será que nós temos a necessidade hoje, em pleno século 21, será que nós temos a necessidade de um avivamento? Será que nós temos a necessidade de alguma coisa do Espírito de Deus mover, aquecer, arder, preservar, agir, manter, purificar, aquecer a vida da igreja nos dias em que nós estamos vivendo? Uma das coisas que nós ouvimos na história da igreja é que ao longo dos séculos, desde o primeiro século, quando nós vemos a igreja nascer, ali em Atos, no capítulo 2, nós vamos ver a igreja nascendo, o nascimento da igreja, de uma forma sobrenatural, com a descida do Espírito Santo de Deus sobre a vida daqueles crentes ali. A narrativa do livro de Atos é uma revelação do avivar de Deus na vida das pessoas, do mover de Deus na vida das pessoas. E quando nós saímos do primeiro para o segundo século, nós vamos ver desde então até no século 21, já passados mais de 2000 anos desta história, de tempos em tempos Deus levanta e Deus desperta aqui, ali e acolá, um movimento de avivamento, um despertar espiritual na vida de algumas nações. Diversas nações já viveram grandes e poderosos avivamentos. Os nossos vizinhos aqui na Argentina, a história fala de um avivamento que aconteceu na Coreia do Sul, fala de um avivamento que aconteceu nos Estados Unidos, o famoso avivamento da Rua Azusa. Quando fala a história contando sobre o avivamento na Escócia, no país de Gales, na Inglaterra, na Índia, e assim muitos outros lugares da face da terra em que o Senhor trouxe um avivamento. Algumas histórias são muito marcantes e muito interessantes. No ano de 1905, numa escola de moças, havia uma mulher que se chamava Pandita Pamambai. E esta mulher pegou a palavra de Deus e, falando da palavra de Deus, aquelas moças daquele internato, era uma escola de moças, e de repente elas leram a palavra de Deus falando sobre o fogo que aqueceria, sobre o fogo que seria derramado sobre as nações e sobre as pessoas. E Pandita Pamambai então tomou uma decisão, e ela convocou e foi perguntando de uma a uma as moças se elas gostariam de orar por aquilo que a Bíblia estava dizendo sobre este fogo do Espírito. E ela chegou no número de 70 moças. E daqui a pouco aquele grupo passou a 500 e 550 aproximadamente.
E elas começaram a orar, dizendo: Deus, manda então que este fogo que o Senhor disse que derramaria sobre a carne, sobre as pessoas, então derrama deste fogo sobre nós. E elas começaram a orar 2 vezes por dia, de manhã e à tarde. Elas se reuniam e começavam a Deus, que se cumpra esta palavra sobre nós, 2 vezes por dia, por algum bom tempo. No determinado dia, numa determinada noite, uma dessas moças estava no quarto orando, e de repente, uma outra que estava na cama ao lado acorda e vê que aquela que estava orando estava pegando fogo, e a iniciativa que ela teve foi correr do lado de fora, pegar uma vasilha, um balde com água para apagar o fogo naquela colega que estava ardendo em fogo, e quando ela retorna, ela percebe que aquele fogo não era um fogo que consumia, ela estava realmente ardendo em fogo, e ali aquele fogo se espalhou, e todas aquelas moças naquele dia, naquela noite, às 3 horas da manhã, como diz a história, aquelas jovens foram batizadas no Espírito Santo de Deus. Eu gosto de pensar naquilo que Deus pode fazer, e naquilo que Deus faz como resposta da oração, como uma busca incessante de oração. Quando voltamos os nossos olhos para este texto, João, o apóstolo João, exilado na ilha de Pátimos, ele recebe do próprio Jesus Cristo as 7 cartas às 7 igrejas que estão ali relacionadas. E cada uma dessas trazendo uma mensagem específica para um tempo específico, com um propósito específico para cada uma dessas igrejas. No versículo 14 deste capítulo 3, a palavra do Senhor diz assim: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Observe, esta carta não foi escrita a não crentes. Esta carta não foi escrita aos ímpios, àqueles que não conheciam a Cristo, não. Esta carta foi escrita aos crentes da igreja que se chamava Laodiceia. E esta carta pode ser representada a todas as igrejas do presente século, a nossa igreja local, a igreja que está ali, acolá e assim por diante, a igreja dos nossos dias. É uma carta dirigida aos crentes, ao povo de Deus. Mas uma das coisas que eu gosto e amo esta palavra é a advertência que ela nos traz e as verdades que nos são reveladas. No versículo 15, se você mantiver a sua Bíblia aberta neste texto, você vai poder acompanhar. A palavra do Senhor diz assim, de um Deus que vê e um Deus que sabe. Deus olha para a vida daquela igreja, Deus olha para a vida desta igreja, eu, você, nós, igreja, e a palavra diz que Deus vê e Deus sabe, como se fosse algo novo para nós esta revelação. Mas o versículo 15 diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem me dera fosse frio ou quente. Quem me dera fosses frio ou quente. A cidade de Laodiceia era uma cidade próspera, era uma cidade rica, bem-sucedida. E juntamente com a cidade de Éfeso e Filadélfia, formavam como que um triângulo de prosperidade, onde cada uma tinha a sua característica, mas era uma região, estavam numa região muito próspera e muito bem sucedida, uma região economicamente muito bom para os padrões daquela época. Mas Laodiceia tinha uma característica: as suas águas termais eram mornas, suas águas térmicas eram mornas. Ninguém poderia chegar naquela cidade, procurar uma das suas fontes, colocar como que uma caneca, um copo, e ali, de imediato, beber daquela água para dessedentar a sua sede. Não, ele precisava esperar um pouco, aguardar que aquela água tirada da fonte se esfriasse, para assim poder bebê-la. Jesus olha para aquela condição natural, para aquela condição e posição geográfica de Laodiceia, sabe que as águas são mornas, sabe que as suas águas são águas mornas e não quentes, mas não agradáveis para
para a bebida. Eu não sei como você reagiria se você pudesse beber um copo, uma caneca de água morna. Muitas pessoas fazem isso como um tratamento, como um remédio, mas via de regra não é algo agradável para mim e para você, para ninguém fazer isto. Mas os moradores da cidade de Laodiceia tinham essa característica, a característica das águas térmicas. E quando eles chegavam para beber aquela água, aquelas águas, ou água morna, não eram agradável. Jesus olha, repito, olha para aquilo e diz assim: esta está representado aqui a vida espiritual de vocês, a condição de vida espiritual de vocês. Vocês não são frios e vocês também não são quentes. Vocês estão numa condição de mornidão, vocês são mornos. Jesus olha e diz assim: escute, porque você não é frio e você não é quente, e você é morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus estava vendo a condição daquela igreja. Jesus sabia da condição de vida daquela igreja. Como ele olha para nós nos dias de hoje, ele sabe e ele vê exatamente aquilo que nós somos. Há um homem de Deus lá do passado, século XVIII ainda, e nós podemos nos inspirar na história desses homens. John Wesley disse certa feita: eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Eu vou repetir: eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Talvez a gente ouça esta frase e a gente não entenda muito bem o que Wesley estava querendo dizer, do que ele estava expressando com estas palavras. Numa das cidades chamada Bristol, na Inglaterra, uma cidade que fica a aproximadamente 190 quilômetros de Londres, há uma pequena capela, um pequeno museu onde John Wesley passou a maior parte da sua vida e do seu ministério. Aquele lugar foi transformado num museu. Ali você tem a escrivaninha dele, a cama em que ele dormia, a mesa em que ele preparava os seus sermões, a capa em que ele usava para montar um cavalo e viajar em toda aquela região pregando o evangelho. Mas uma coisa me chamou a atenção, tive o privilégio de conhecer e fui visitar aquele lugar por 2 vezes. Mas uma coisa me chamou muita atenção. Quando nós chegamos naquela capela, um lugar muito simples, e hoje é da igreja metodista que coordena aquele trabalho. Quando a gente chega naquele lugar, logo na entrada a gente percebe uma estátua ali de Wesley montado em um cavalo. E quando nós adentramos naquele salão, naquele templo, um templo pequeno, aproximadamente 150 pessoas, 200 pessoas no máximo, bancos de madeira, um apertado, com portas laterais, aquelas portinhas do lugar muito apertado. E eu observei, o que me chamou a atenção foi que havia 3 púlpitos diferentes, em níveis diferentes. O primeiro púlpito no nível das pessoas, um segundo púlpito mais em cima, uns 2, 3 metros de distância daquele local, e um outro púlpito, um lugar mais alto, com uma porta já de saída, muito próxima da saída. Aquilo me chamou a atenção, e quando eu perguntei para a pessoa que estava nos acompanhando e nos mostrando todo aquele local, e sempre tem alguém nos acompanhando, eu perguntei para aquela mulher: esses 3 púlpitos fazem parte da liturgia dos cultos daquela época? E ela disse assim: não é por isso. Wesley começava a pregar bem próximo das pessoas, naquele púlpito mais perto das pessoas, no nível do templo, daquela capela. E quando ele começava a pregar, e a palavra dele era sempre muito no sentido de apontar o pecado, de falar do que Cristo fez com o pecado, e desafiar e encorajar o pecador, a história diz que as pessoas iam ficando enfurecidas, iradas com a pregação dele. E à medida que as pessoas ficavam iradas, queriam matá-lo, destruí-lo, bater nele. E ele então ia para o segundo púlpito, um pouco mais retirado e mais alto. Eram homens simples, eram homens que trabalhavam nas minas de carvão, eram homens rudes, homens de pouca escolaridade,
numa época em que a Inglaterra estava completamente devastada pelo pecado e imoralidade, e a cidade de Bristol, ali naquele lugar, era um dos lugares também afetados por causa do pecado, e o Wesley pregava, confrontava o pecado. Nós conseguimos entender quando ele diz: eu me coloco em chamas, e o povo vem para me ver queimar. E assim que ele ia pregando, ele ia para o segundo púlpito e para o terceiro púlpito, e aquela mulher se apressou e disse assim: mas uma das coisas que diz, e a história diz, é que ele jamais deixou de terminar ou de concluir uma de suas ministrações. Qual é a resposta de Jesus a esta igreja? Qual foi a palavra de Jesus a esta igreja? Qual é a palavra de Jesus à igreja dos nossos dias? Eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem deras fosse frio ou quente. Jesus estava falando da condição espiritual da vida daquela igreja. Jesus está falando da condição da vida espiritual, da nossa condição de vida espiritual nos nossos dias. A resposta de Jesus àquela igreja foi: porque você não é frio e nem é quente, porque você é morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Sabe, uma coisa que o Senhor não consegue compactuar, se é algo que o Senhor não consegue ser conivente, se é algo que o Senhor não consegue estar de acordo, é quando nós percebemos que Ele está dizendo para mim e para você: porque você não é frio e você não é quente, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ótimo, se Ele sabe, se Ele vê, Ele nos mostra nesta história uma condição de vida, a minha, a sua, a nossa condição de vida. O versículo 17, ele diz assim: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. É interessante perceber que esta igreja, que esses crentes diziam para si, ou de si mesmo: eu estou rico e abastado, eu não preciso de coisa alguma. Nós estamos no meio de uma pandemia. Nós estamos iniciando hoje, a razão de estarmos neste culto aqui, transmitindo online para você participar, é porque nós estamos debaixo de um lockdown. Nós estamos com as instituições fechadas. E muitas vezes nós podemos, como igreja, dizer: nós estamos muito bem, nós estamos abastados, nós não temos necessidade de coisa alguma. Jesus olha para a condição desta igreja e diz assim: olha, e você não sabe. Me parece uma certa ironia da palavra do Senhor aqui, quando ele diz: e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Meus irmãos, não nos é possível estar diante de Deus, não nos é possível estar diante de Deus sem que primeiro nos vejamos. Não é possível estarmos diante de Deus, receber de Deus, ouvir de Deus, sem que primeiro nos vejamos, a nossa condição, aquela igreja, aqueles homens, aquele povo. E hoje, nos dias de hoje, muitos estão dizendo: eu estou abastado, eu estou rico, eu não preciso de coisa alguma. E Jesus vem e diz assim: você nem sabe que você é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Veja a condição. Eles se diziam ricos e abastados. Eles diziam: nós não precisamos de alguma coisa. Jesus se volta para eles e diz a eles: olha a sua condição de vida. Você não sabe que você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu? Quando nós olhamos para a vida da igreja, quando nós olhamos para as condições que nós estamos vivendo, imagine se nós, a igreja do Senhor, espalhada pelos 4 cantos da nossa nação, se a igreja de Jesus Cristo de fato voltasse para uma vida de oração,
Se nós, a igreja do Senhor, eu e você, onde quer que nós estejamos, onde quer que esteja ali um homem de Deus, um cristão, se cada um de nós nos voltássemos para a oração e disséssemos: Deus, aviva o meu coração, aquece o meu coração. Ei Deus, aviva a minha vida. Ei Senhor, sopra as cinzas da minha vida, para que o fogo de fato possa arder. Imagina se cada cristão, se cada homem e mulher de Deus da nossa nação se voltasse em oração fervente diante de Deus, dizendo: Senhor, muda a sorte da nação brasileira. Senhor, cessa esta pandemia. Senhor, cessa a mortandade. Imagina se nós, o povo de Deus, a igreja do Senhor, se voltasse para a oração. Nós estamos nessa semana que se passou, um tempo de jejum e oração. Oração em casa, oração aqui no templo, oração onde nós estivermos, estabelecemos alvos de oração, mas eu fico imaginando se a igreja do Senhor se voltasse para a vida de oração. Alguns dias atrás eu me encontrei com uma senhora que algumas vezes esteve na nossa igreja, frequentando os nossos cultos, e eu me encontrei com ela e perguntei: olha, você, há quanto tempo eu não te vejo? Ela participou de um dos nossos cursos aqui, terminou o curso e, não sei, foi embora para outro lugar. E eu perguntei: por que você sumiu? E ela disse: pastor, eu estou frequentando uma outra igreja. E aí, não sei por que, eu perguntei: escute, mas por que você optou por lá ir? Eu perguntei para ela: por que, algum problema conosco? E ela disse: não, pastor, nenhum problema. Mas, pastor, tem uma diferença. Sabe uma coisa que eu sinto falta? É que lá não se ora. Lá não tem oração. E eu pensei comigo, eu não disse: e olha que nós não oramos tanto assim. Nós precisamos orar muito e muito mais. Sabe, eu olho para a situação das vidas. Eu olho para a situação das famílias. Eu olho para os lares. Eu olho para os casamentos. Eu olho e vejo as mazelas que estão presentes, que está presente na vida de tantas famílias. E me vem ao coração uma resposta de Deus. Uma vida na presença de Deus pode mudar isto. Sabe, há uma condição de vida. Jesus estava dizendo para aqueles crentes, e diz para mim e para você hoje: olha, você acha que você é rico e abastado. Você diz que não precisa de coisa alguma, mas eu vejo que você é infeliz. Hoje se fala tanto de felicidade, e Jesus está dizendo: eu vejo que você é infeliz, e você não sabe que você é miserável, pobre, cego e nu. Depois que Jesus mostra a condição de vida desta igreja, e a condição de vida de muitos nos nossos dias, ele então dá um conselho àquela igreja. E o versículo 18 diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado, e fogo para te pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Olha só a palavra de Jesus. Escute, eu te dou um conselho. Você não é frio, você não é quente, você é morno. E porque você é morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você acha que você de fato tem uma vida comigo, mas você não tem uma vida comigo? Por favor, preste atenção. Jesus está falando aos crentes, à igreja. Pasmem, mas ele está chamando a atenção da sua igreja. Ele está dizendo: ei, igreja, ele não está falando do ímpio, ele não está falando daquele que não conhece a Jesus como Salvador, ele está falando à igreja, e ele diz assim: eu te dou um conselho, compres ouro refinado. A melhor tradução para esta palavra comprar é adquirir. Há outras traduções da Bíblia que usam a expressão adquirir. Não é necessariamente você desembolsar um dinheiro para comprar aquele ouro. É uma forma de poder adquirir, de aquisição. Jesus está dizendo: adquire para você ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. A palavra ouro na Bíblia, ela manifesta e fala de pureza.
E ela fala da glória de Deus. Da glória de Deus que está presente. Jesus continua dizendo, vestiduras brancas para te vestires. Ele está falando daquilo que nos cobre, da nudez que cobre, a vestidura que cobre a nossa nudez. Ele não está falando de vestes, mas ele está falando de vestiduras brancas, falando de santificação, de pureza. Não pode haver avivamento sem santificação. Não pode haver mover do Espírito de Deus sem este ouro depurado, sem essa vestidura branca. E Jesus continua dizendo, olha, compre estas vestiduras brancas para que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Mas escute, ele está dizendo aqui, eu não preciso de coisa alguma, eu estou rico e abastado. Jesus disse, não, você é miserável, pobre, cego e nu. Então compre vestidura branca para cobrir a sua nudez, a vergonha da sua nudez. Escute, nós precisamos pensar, Deus, o que é que tu queres, o que é que tu tens para nós? Mas Jesus continua dizendo, e colírio para ungires os olhos a fim de que vejas, falando da visão da igreja, aonde ou por onde a igreja deve ir e caminhar. John Wesley disse uma coisa que eu gosto dessa expressão, ele diz assim, a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. O que nós temos hoje, o que nós percebemos hoje, o que identifica a igreja, pare e pense você, o que te diferencia do mundo, pare e pense, o que diferencia você das pessoas que não conhecem a Cristo. Vamos parar e pensar o que diferencia a igreja daquele que não é a igreja de Cristo. A santificação, a conversão tira o cristão do mundo. Nós um dia conhecemos a Cristo e fomos tirados do mundo, arrancados do mundo, tirados de fora para dentro, como diz a palavra. Mas a santificação tira o mundo do cristão. Tira aquilo que não é de Deus de dentro do cristão. Ouça o conselho de Jesus. Abacuque, um dos profetas que ousou questionar e indagar Deus. Abacuque, um dos profetas que ousou questionar Deus, com graça e com sabedoria. Num dado momento, no capítulo 3, no versículo 2, Abacuque diz assim, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos e faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque significa abraço, aquele que abraça, aquele que acolhe. E Abacuque olha e vê a condição do seu povo e da sua nação. E ele sabia que o pecado estava prevalecendo. Ele sabia que a sua nação estava sendo devastada. O pecado estava sobressaindo, a injustiça prevalecendo. Conhece algum país parecido com isto? E de repente Abacuque se coloca diante de Deus e diz, Senhor, ouvi a tua palavra e temi. E ele faz um clamor e uma súplica dizendo, Senhor, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos e faze-a conhecida. E na tua ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. Nós temos ouvido muitas igrejas por aí afora, e nós mesmos, às vezes dizemos, Senhor, traz um avivamento sobre nós, precisamos de um avivamento sobre nós, e ouvimos aqui, ali e acolá, que algumas coisas que Deus está fazendo, mas avivamento ainda não. Avivamento ainda não. Sabe por quê? Nas histórias do avivamento, na história da igreja, mais de 2000 anos de história da igreja, onde nós ouvimos falando de avivamento, nós ouvimos um poderoso manifestar e um poderoso transformar de Deus na vida da sociedade. Vamos olhar para a nossa sociedade. Veja, tanta corrupção. Nós estamos agora presos no lockdown,
Por quê? Porque nós estamos numa briga entre os nossos governantes, entre os nossos governos, não tem rumo, não tem direção. Você sabe disso e nós estamos vivendo tudo isso, sim. Mas sabe de uma coisa? A resposta de Deus para esta sociedade, a resposta de Deus para a nação, a resposta de Deus para a nossa cidade, o nosso estado e assim por diante, é a igreja transformada, é a igreja avivada, é a igreja fazendo diferença onde ela foi colocada. Quando voltamos às nossas páginas da Bíblia, lá no livro de Levítico, quando nós observamos o ministério sacerdotal, há um versículo neste livro que me chama a atenção, e talvez você diga, isso é no Antigo Testamento, ok? Se isso é no Antigo Testamento, esqueça a promessa, esqueça os valores do Antigo Testamento, e o Novo Testamento deixa de existir. É a palavra de Deus. Levítico, no capítulo 6, no versículo 13, o Senhor diz, falando sobre os sacerdotes, sobre o lugar onde se fazia o holocausto, os sacrifícios. Diariamente, o sacerdote tinha que fazer uma coisa. Ele tinha que chegar até aquele lugar. E ele precisava tirar a sujeira daquele altar. Ele precisava tirar as cinzas daquele altar. Ele se trocava de roupa, vestia uma roupa específica, ele se prostrava, tirava aquelas cinzas, ia até do lado de fora, jogava as cinzas, a escória, a impureza do lado de fora do arraial, trocava de roupa de novo, vinha e mantinha aquele altar aquecido com fogo, com lenha. E o versículo 13 do capítulo 6 de Levítico diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Sabe, meus irmãos, observe a palavra. Aquele fogo do altar, ele representou e ele tipificou o Espírito Santo de Deus que seria derramado sobre nós, a igreja. E o Senhor disse assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Ele precisava diariamente tirar as cinzas. A minha oração por você, pela igreja, a minha oração pela minha vida, pela sua vida, pela nossa igreja, pelas igrejas do nosso país, é que o Senhor possa tirar e soprar as cinzas, porque quando as cinzas são sopradas, o fogo volta a arder. Onde há cinzas, o fogo não pode arder, o fogo não pode queimar. O Senhor diz no versículo 20, eis que eu estou à porta e bato. Escute, ele não está batendo a porta do não crente, a palavra não está falando do ímpio. Pasmem, é um absurdo pensar assim, mas Jesus está batendo a porta da igreja e dizendo: ei igreja, deixa eu entrar com você, deixa eu entrar na sua casa, deixe-me cear com você, e você vai cear comigo. Eu estou à porta e bato, se alguém abrir eu vou entrar, e eu vou cear com você, e você vai cear comigo. O Senhor Jesus está dizendo assim: deixa eu ter comunhão com você. Infelizmente, lamentavelmente, nós conhecemos muito de igreja. Lamentavelmente, nós conhecemos muito das estruturas das nossas igrejas, mas o povo de Deus não conhece o Senhor da igreja. O povo de Deus não conhece o Jesus Cristo da igreja, e Ele está batendo a porta. Eu e você, nós precisamos de um avivamento pessoal. Nós, a igreja local, precisa de um avivamento pessoal. Eu preciso de um avivamento pessoal. Quando eu experimento este avivamento pessoal, a minha família é aquecida. Há um avivamento na minha casa, na minha família. Da minha igreja vai ser também alcançada. Sabe, meus irmãos, meus queridos irmãos, a igreja é aquilo que nós somos lá, em casa, no nosso dia a dia. Como está a sua vida?
Como estão as nossas vidas? Jesus olha e disse assim: ei, eu vejo o que você é, eu vejo exatamente como você está, eu sei exatamente como você está, eu conheço a sua condição de vida, mas deixe-me dizer algo para você. Compre ouro refinado, compre vestiduras brancas para te vestires, colírio para passar nos teus olhos. Jesus estava dizendo assim: arrepende-te, ou arrependa-te, e volta, e que o Senhor possa aquecer o seu coração, que o Senhor possa falar ao seu coração. A minha oração é que o Senhor te inquiete, a minha oração é que o Senhor te incomode, a minha oração é que o Senhor roube e tire a sua paz do conformismo, que o Senhor tire você da zona de conforto, para que você de fato viva uma vida na presença do Espírito Santo de Deus. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará, falando da presença constante do Espírito Santo de Deus. E esta igreja perdeu esta presença, daí o Senhor chegar até ele e dizer: eu estou à porta e bato, deixe-me entrar, quero orar com você. Vamos orar. Pai, nós adoramos o Senhor, nós bendizemos o teu nome, Jesus. Senhor, esta carta a esta igreja, tão atual, tão verdadeira para nós, tão realista, tão contemporânea. Ó Deus, nós pedimos que a tua palavra possa alcançar cada coração, que o Senhor esteja tirando as cinzas, que o Senhor esteja tirando as cinzas para que o fogo possa continuamente arder no altar do Senhor. Deus, abra os nossos ouvidos para ouvir, abra os nossos olhos para enxergar, abra o nosso entendimento para entender do que o Senhor quer fazer e do que o Senhor espera para nós neste tempo. Seja a tua graça e seja o teu favor. Deus, nós estamos vivendo dias tão difíceis, dias tão conturbados. Nós temos visto tantas pessoas amedrontadas, nós temos visto tantas pessoas adoecidas emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Nós temos visto centenas e milhares de pessoas sendo mortas por este vírus. Deus, e eu creio, pelo que a tua palavra nos ensina, que a resposta a tudo isso é um despertar da igreja. Quando nós ouvimos muitas e muitas vezes e dizemos: Deus, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então Deus, desperta a nossa nação. Deus, salva a nossa nação, salva a nação brasileira, traz um despertamento na igreja do Senhor, em cada canto desta nação, para que a igreja do Senhor busque a tua face, e buscando a tua face nós veremos as respostas e o agir do Senhor. Deus, que os corações estejam ardendo no fogo, ou pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Seja a tua graça, seja a tua bênção e o teu favor sobre esta casa, sobre esta família. Senhor, dissipa, lança fora aquilo que não procede do Senhor. Traz a ordem, traz a graça, traz a paz do Senhor nesta casa, mas que prevaleça a graça e o poder do Espírito de Deus agindo sobre a vida, sobre esta vida e sobre esta casa e família. Abençoe a tua igreja. Abençoe a vida de todos quantos, ó Deus, participam conosco deste culto online. Abençoa todos aqueles que estão ouvindo esta palavra, que o Espírito de Deus esteja ministrando e falando aos seus corações, e que o Senhor esteja trazendo um despertamento para a vida da igreja. Nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da igreja brasileira, tenha misericórdia do nosso país, tenha misericórdia do teu povo, Senhor. Desperta a tua igreja,
Traz um avivamento na vida pessoal de cada um dos teus filhos espalhados por esta pátria, por este país, Deus. E, consequentemente, faz o mesmo nas famílias e em cada igreja local. Nós oramos, Pai, e seja a tua graça, a tua bênção e o favor do Senhor sobre o teu povo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Como poderia eu me esquecer de todos os teus feitos? Antes mesmo que pudesse perceber, me abrigado estavas. Quando as densas trevas encobriram minha alma, fui cercado por tuas asas, por me amar com amor eterno, com amor leal me atrair. Quero coroar-te, quero alegrar-te, cercar teu trono de louvores e adoração, Deus de maravilhas, todo-poderoso, que era e sempre será o grande eu sou. Hoje eu me prostro e aqui reconheço que és o melhor que há em mim, sem ti nada sou, Senhor. Farei de ti a minha habitação, refúgio e descanso. De tua fidelidade, armadura e proteção, do Altíssimo a minha morada. Você sempre